Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o síndrome do impostor. Pode ser um conceito que não é conhecido por todos e tenho comigo a Sofia Valentim para falar sobre isto. A Sofia é Expert Manager da área da Professionals na Randstad Portugal. Sofia, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite também. E fala-nos um bocadinho sobre ti, para te conhecermos. Ok, perfeito. Então, Sofia Valentim, no caso aqui na Randstad estou há cerca de 5 anos, portanto na área da Professionals, naquilo que é, portanto, a nossa unidade de negócio de recrutamento especializado para perfis de middle e top management, e no meu caso em particular integro a área de Finance e acabo por estar aqui vocacionada para tudo quanto são recrutamentos de perfis de HR, Finance, e depois trabalho aqui um cluster muito específico que são o setor da banca e o setor segurador. Ok. Ok. E na tua experiência, não sei se queres falar um bocadinho, como é que começou o teu percurso, qual é a tua área de estudos? Ok, eu sou licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo ISCTE. Na altura sempre soube desde o início que queria estar ligada profissionalmente a algo relacionado com pessoas e com interação com pessoas. No início queria muito jornalismo, inclusivamente cheguei a alterar a minha candidatura ao ensino superior para alterar ali as opções e colocar mesmo jornalismo como primeira hipótese, porque não o tinha posto, por achar que se calhar não era ali o melhor em termos de saídas profissionais, mas depois pensei, ok, vou colocar porque é isto que eu quero. Coloquei, mas ainda assim entrei na segunda hipótese, que foi então GRH, e aí muito orientado, porque na altura, em termos familiares, tinha muito a orientação de, ok, vai para algo com gestão, que te dá aqui uma amplitude maior em termos de saídas profissionais, com maior latitude de intervenção, e eu, ok, pronto, se temos aqui esta parte ligada às pessoas, faz sentido. E adorei, portanto, adorei o curso, adorei o ISCTE, fez todo sentido para mim e, entretanto, acabei por direcionar, portanto, a minha carreira também nesse âmbito, nem sempre ligado aos recursos humanos, muito aqui também com a área comercial. Eu trabalhei 2 anos em RH, em consultoria, na área da formação, depois acabei por estar 8 anos em banca, no Banco BPI, como gestora de conta na área comercial, e depois lá está, acabei por ter a certeza que, ok, o que eu quero mesmo é recursos humanos, portanto já tive aqui o suficiente da parte comercial, que também tem este lado ligado às pessoas e ao contacto permanente, à interação permanente com pessoas e lidar todos os dias com muita gente diferente. E na altura tive uma entrevista na Randstad, não era para integrar a Randstad, portanto era quase uma lógica proativa para me conhecerem, para perceber o que é que fazia sentido, e nesse contexto acabei por integrar depois a equipa de Finance, aliás na altura a equipa de Finance and Banking para recrutar para a banca, portanto aliar aqui o melhor dos 2 mundos, que tinham sido a formação académica com a experiência anterior no setor bancário, e portanto foi muito, muito bom. Muito bem. E tem sido um caminho muito, muito bom. Ótimo. E já sabes a nossa tradição, pedia-te aqui um fun fact sobre ti. Eu sei, nós estávamos a falar sobre isso há pouco e eu estava aqui um bocadinho receosa, meu Deus, mas sim, acho que é uma coisa engraçada. Eu, quando era miúda, sempre gostei imenso de cantar. Os meus pais, na altura, em termos de brinquedos, ofereciam-me imenso microfones. Na altura era da época dos Ondas Choque, eu tinha os discos e os CDs todos, portanto, na altura cassetes dos Ondas Choque, e cheguei a participar em alguns festivais e cheguei a ficar classificada em segundo e terceiro lugar, portanto nunca cheguei aos primeiros. Mas foi bom, portanto é um outro lado que ficou um bocadinho lá atrás, mas sim, portanto acho que esse é assim o meu fun fact, assim, a coisa mais engraçada, é que muita gente não sabe. Pois é, muito bom, fica aqui em primeira mão. É verdade, ai meu Deus. Sofia, agora para falar aqui um bocadinho mesmo sobre o tema de hoje. Eu sei que muitas vezes quando falamos de síndrome de impostor acaba por ser quase mais um conceito do que propriamente as pessoas associarem realmente que lhes está a acontecer. Portanto, a minha primeira questão para ti, até para introduzir o tema, é o que é de facto este síndrome de impostor? Olha, é mesmo aquilo que tu disseste, Sofia, ou seja, eu acho que todos nós em algum momento já passamos por este síndrome, já tivemos, portanto, sentimentos que estão ligados a esta situação, que no fundo não passa quase, há quem chame pessimismo defensivo. Em literatura também encontramos esse conceito, e não é mais do que nós sabermos, ou melhor, não sabermos, são pessoas que têm as competências,
que têm o know-how, que têm o expertise, que têm contribuições válidas em termos de contexto profissional, mas que não se revêem nessa performance, ou seja, acham sempre que estão aquém, acham sempre que não têm as competências necessárias, quando corre bem é uma questão de sorte, e acabam por ter aqui um perfil de alguma insegurança e que depois naturalmente pode impactar com o seu desenvolvimento profissional também. Normalmente dizem, e aqui em termos de literatura encontramos muito isso, embora eu acho que por experiência acaba por ser muito transversal a todos nós, mas que profissões, portanto, muito competitivas, ou até mesmo atletas de alta competição, ou pessoas que têm aqui, de facto, que são alvo de julgamento em termos de desempenho, ou que estão na iminência de ter uma promoção, ou de apresentar um determinado projeto, ou até mesmo quando nós estamos numa fase de procura de emprego em que sabemos que estamos permanentemente a ser avaliados, são situações em que este síndrome, por assim dizer, acaba por vir aqui um bocadinho ao de cima. E são sentimentos de insegurança e de incerteza em que achamos que, por muito bom que sejamos, mas que nós não reconhecemos isso, e, portanto, entendemos que nunca temos as competências suficientes e que nunca somos bons o suficiente, e às vezes até somos, não é? E, portanto, é esse o sentimento que acaba por prevalecer erradamente, quando isto acontece erradamente, naturalmente. Claro, claro. E muitas vezes estes sintomas, por assim dizer, acabam aqui por até influenciar, prejudicar o nosso percurso profissional, mas achas que esta influência, de que forma é que esta influência pode mesmo até chegar a ser um obstáculo no nosso percurso? Assim, nós só evoluímos enquanto profissionais, e isto é claro, e sobretudo agora estando deste lado enquanto recrutadora, e à medida que também vamos conversando com candidatos e clientes, não há dúvida que nós evoluímos quando saímos da nossa zona de conforto, não é? Quando acabamos por ser desafiados, por experimentar situações novas e por sermos confrontados com coisas com as quais ainda não lidámos e que nos fazem dar aqui o salto e nos dão aqui o boost para fazer algo diferente. Quando acabamos por estar aqui numa posição em que não acreditamos em nós, em que achamos que não somos bons o suficiente, em que por muito que façamos, há sempre alguém melhor, em que se calhar se correu bem, olha, foi uma questão de sorte, eu não estava assim tão confiante, ou não tinha assim tanta informação do meu lado, acabamos por não agarrar as oportunidades, às vezes quando elas estão mesmo à nossa frente, ou acabamos por não as procurar, porque normalmente costuma-se dizer a sorte dá trabalho, não é? E, portanto, é preciso correr atrás, e se não tivermos essa confiança e se não tivermos esse boost, lá está, para correr atrás das oportunidades e daquilo que faz sentido para nós, porque achamos sempre que estamos aquém, então nunca vamos sair do mesmo sítio. E em termos profissionais isso é péssimo, porque hoje em dia não há empregos para a vida, e estar durante muito tempo a fazer o mesmo sem nenhuma diferença em termos de equipa, em termos de projeto, em termos de desafio, vai certamente condicionar a nossa situação profissional e o nosso futuro profissional, sem dúvida. Claro. E mesmo quando temos estas situações que acabam sempre por acontecer, como é que tu achas que se pode combater este síndrome de impostor que acaba por acontecer de forma geral a todos os profissionais? Eu acho que tem tudo a ver com segurança, ou seja, segurança e confiança, e nós só conseguimos ter isso quando nos sentimos efetivamente preparados para a situação com a qual vamos ser confrontados. E, portanto, é preparar-nos ao máximo, seja para uma entrevista, seja para uma apresentação de projeto, seja porque estamos na iminência de ser promovidos e, portanto, vamos ser avaliados e há aqui, de facto, um trabalho que tem que ser feito até então. E depois eu acho que há outro exercício que é muito importante e que é difícil, porque eu acho que o autoconhecimento para todos nós é difícil quando nos pedem para falar de nós próprios, até mesmo aquela questão-chave que existe em entrevistas, que é os seus 3 pontos fortes e 3 áreas de melhoria. As pessoas ficam sempre, quer dizer, os pontos fortes às vezes até conseguem dizer, as áreas de melhoria às vezes nem tanto. Acredito que quem tem aqui esta influência menos positiva deste síndrome do impostor, se calhar consiga ao inverso, consiga dizer facilmente as áreas de melhoria e nem tanto aqui os pontos fortes, mas é difícil, ou seja, o autoconhecimento e o conhecermos a nós próprios e termos uma visão realista daquilo que nós efetivamente somos, nem sempre é fácil, e portanto eu acho que esse é um processo e é algo que a pessoa tem de facto que tentar fazer, e a maneira talvez de chegar lá, e é mais fácil, acho eu, é ir pedindo feedback, é pedir feedback a colegas, é pedir feedback a chefias, é pedir feedback a familiares com os quais interagimos, e irmos tentando perceber quais é que são efetivamente as nossas áreas fortes, as nossas áreas de melhoria, e ouvir o outro lado, e muitas vezes ter aqui opiniões externas sobre aquilo que é a nossa performance, o nosso comportamento, o nosso know-how,
há de nos conferir a certa altura a segurança, isso sem dúvida. Eu acho que esse é um veículo para, e se calhar é uma das formas mais simples, porque temos depois o conforto de não sermos nós a pensar sobre nós próprios, mas ser alguém que nos conhece bem e que lida connosco a dar esse input. Tem que ser de facto alguém que lide connosco e que tenha um grau de confiança também grande para partilhar connosco um feedback que seja sincero, não vale a pena ser algo que depois não corresponda à realidade. Exato, e também acaba aqui por dar uma confirmação do que sabemos ou não sabemos sobre nós e sobre a nossa experiência. Exatamente, sem dúvida. Acho que Mesmo acaba por estas ferramentas, acaba, claro, sempre por acontecer, não é? Por muito que uma pessoa seja confiante e esteja segura de si, acaba sempre por acontecer alguma situação. Claro. Tu achas que este síndrome desaparece, seja com os anos de experiência, seja com formação, ou acaba por estar sempre presente e aparecer a qualquer momento, quase como se fosse aqui uma surpresa que não esperamos? É assim, eu acho que aparece quando nós somos confrontados com alguma situação que nos sai fora daquilo que é o nosso controle, ou quando há uma situação de mudança, acaba por aparecer porque são inseguranças que são intrínsecas ao ser humano, não é? E todos nós acabamos por senti-las. Depois a diferença é a forma como lidamos com elas. E aí eu acho que sim, eu acho que a experiência, isso já não é tanta experiência, mas a maturidade faz-nos perceber e relativizar determinadas situações. E obviamente, quando nós já passámos por uma situação parecida e tivemos um output que até foi simpático, quando passamos novamente por uma situação que nos deixa exatamente no mesmo nível de desconforto, conseguimos ir buscar a outra lá atrás e fazer aqui uma analogia e posicionarmos. Portanto, eu acho que a experiência por aí pode funcionar, mas eu acho que mais do que tudo é a maturidade e o irmos conseguindo relativizar ao longo do tempo as situações pelas quais passamos, porque aquilo que achávamos há uns anos atrás que, meu Deus, era tão difícil, ou como é que eu fui capaz de lidar com aquela situação, hoje pensamos, claro que sim, quer dizer, aquilo foi super fácil, não é? Comparado com aquilo que eu tenho que lidar hoje, lá atrás nem sequer tinha importância. Portanto, sem dúvida que eu acho que aí sim, a experiência, a maturidade acima de tudo, e o passarmos por várias situações que nos deixam de alguma forma desconfortáveis, mas que nos fazem crescer, porque são essas que nos fazem crescer, não tínhamos dúvidas disso. Exato, e acaba por ser aqui uma prática, não é? Sim, Quanto mais vezes acontecer, mais eu já sei o que é que, quase reconhecer o que é que se está a passar e, ok, calma, eu sei o que é que se passa aqui, eu consigo. É verdade, e arranjamos estratégias para lidar com isso, não é? Portanto, é como tive um colega durante algum tempo, quando trabalhava na área da formação, há muitos anos atrás, e ele dizia-me, é incrível como eu sempre para dar uma formação, e ele era um formador super experiente, continuo a ficar extremamente nervoso porque nunca sei quem é que eu vou encontrar em sala, que tipo de questões é que me vão colocar, quer dizer, lá está, depois acabamos por arranjar estratégias para lidar com isso e por perceber que são pessoas como nós, sempre, portanto, em última instância, a esse nível estamos sempre posicionados de igual forma. Exato, e é aquele conceito do se o meu vizinho fez, eu também vou conseguir fazer. Se a outra pessoa conseguiu, que razão é que eu sou menos, não é? Para não conseguir. Portanto, eu acho que é um bocadinho, lá está, é a autoconfiança e é acreditarmos em nós próprios e é fazermos um trabalho prévio para nos prepararmos para que consigamos ter essa segurança, não é? Portanto, porque se houver uma preparação e se soubermos que estamos informados sobre um determinado tema ou que estamos preparados efetivamente para agarrar um próximo projeto ou que estamos preparados para salvaguardar e para efetuar aqui uma transição profissional, acabamos por conseguir facilmente depois dar esse salto e estamos preparados para isso. E mais do que dar conselhos e falarmos sobre isto, tens algum momento que possas partilhar que isso tenha acontecido? Olha, eu acho que vamos tendo sempre alguns. Eu recordo um momento, eu sei, porque falávamos isto no início da nossa conversa, particular que foi, eu estava há 8 anos em banca, não é, na área comercial, e de repente eu não só queria mudar de emprego, como queria mudar de área funcional, portanto eu queria mudar tudo. E obviamente que tu aí colocas-te em causa, e colocas em causa até que ponto é que eu estarei ao nível para fazer esta transição, quando se calhar pessoas que já estão na área de HR há 8 anos ou há 10 anos, com a mesma experiência que eu tinha em área comercial na banca, e que estarão muito mais à frente do que eu e que estarão muito mais preparadas do que eu em determinados temas, e se calhar eu vou ficar aqui um bocadinho atrás, não é? E atenção, esta foi até uma das questões que na altura me foi colocada em entrevista, que era porque é que eu achava que tinha as competências certas para agarrar a oportunidade.
E a verdade é que às vezes não são especificamente aqueles traços, portanto é um todo, é um conjunto que nos prepara para as situações, mas assim, lembrando de uma situação em particular, essa foi uma delas em que eu pus em causa até que ponto é que eu seria a pessoa certa e até que ponto é que eu estaria efetivamente preparada para assegurar um projeto desta natureza. E a verdade é que estava preparada, afinal, portanto, correu bem. Exatamente. Eu acho que toda a gente acaba por ter esses momentos, como tu disseste. Eu lembro-me há uns anos, acabo de não ter, claro que não tenho tantos anos de experiência como tu, mas na minha curta experiência, há uns anos eu lembro-me que nós tínhamos de fazer um projeto numa outra empresa onde eu estava, e eu estava super confiante, sim, isto é mega fácil, eu sei isto, ou seja, ao contrário, eu comecei super, isto é fácil, vamos lá. E eu lembro-me no momento em que estávamos a apresentar o projeto, eu fui completamente aniquilada. Portanto, não tinha corrido tão bem como eu achava que corria. E foi aí que eu senti completamente as minhas paredes a cair de... Meu Deus, não é isto. Não sou boa, não é isto que eu tenho de fazer, se calhar tenho que mudar de área, mas depois então eu percebi-me que, primeiro que tudo, eu devia falar e ter feedback que era para construir um projeto com bases e não simplesmente começar a mil com o que eu achava que era correto. Eu acho que tanto este momento que eu tive como o momento que tu tiveste são coisas que acabamos sempre por passar. E até é bom termos, não é? Até é bom termos estas fases que acabamos por construir e ter uma experiência diferente. Podemos sem dúvida voltar a olhar para trás e pensar, já não vou fazer da mesma maneira. Exatamente, porque é isso que tu dizes, Sofia, porque dá-nos, e peço desculpa pela expressão, mas dá-nos estaleca, não é? Dá-nos estofo, dá-nos jogo de cintura para lidarmos com outro tipo de situações e mais do que isso, aprendemos com elas, portanto já sabemos que em próximas circunstâncias o que é que temos que fazer ou o que é que temos que fazer melhor para correr melhor. E aí é transversal a qualquer um de nós e a qualquer profissão, portanto é mesmo, lá está, acreditarmos e seguir em frente. Mas lá está, nunca ficar no mesmo sítio. Apostar sempre em seguir em frente, em fazer mais, em conseguir fazer melhor e em perceber o que é preciso para lá chegar. E se alguém precisar de ajuda, a verdade é essa, e muitos de nós, e sobretudo agora pela época que passamos, todos vivemos tempos difíceis, eu acho que o importante é também sabermos reconhecer que em algum momento, se não estamos bem e precisamos de ajuda, seja ela de que tipo for, é quase colocar o braço no ar e dizer, pá, preciso de ajuda e se calhar está na altura de falar aqui com alguém. E há tanta gente, tantos candidatos com quem eu vou falando, que estão em sessão de coaching, que estão a tentar conhecer-se a si próprios, perceber o que é que faz sentido para eles. E atenção, são sessões desafiantes, portanto as pessoas são colocadas ali à prova e com questões que as fazem refletir. E nem sempre estamos preparados para isso. E eu acho que este síndrome do impostor obriga-nos também a isso, lá está. Obriga-nos a conhecermos a nós próprios e a reposicionar-nos nas situações. E como dizes no início, procurar o desconforto, não é? Exatamente. Mais procuramos o desconforto, mais conseguimos combater estas situações. Mais conseguimos saber como lidar com elas e reconhecer aquilo que estas situações nos fazem sentir para, ok, estou perante isto, então já sei como é que tenho que lidar, então já sei como é que tenho que fazer. E isso somos obrigados a conhecer-nos a nós próprios, porque todas as pessoas são diferentes e lidam com as situações de maneira completamente dispar, portanto, cada um é como cada qual. Nós já estivemos aqui a falar de várias formas de ajudar neste síndrome, mas qual é que é o teu conselho final para os profissionais que acabam por passar por estas situações? Eu acho que está muito alinhado com aquilo que fomos falando, Sofia, mas acima de tudo é conhecerem-se a si próprios, terem aqui um autoconhecimento, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, o que é que faz sentido para mim, efetivamente, nesta fase de projeto, nesta fase de carreira, nesta fase de mudança, e ter aqui, portanto, um suporte também das pessoas que melhor conhecem esta pessoa e este profissional. Sejam colegas, sejam chefias, sejam colaboradores e equipas que lhe reportam e que lhe podem dar um feedback genuíno, que lhe dê sustentação para perceber, ok, eu sou bom nisto, eu tenho que melhorar esta parte, e que lhe dê também aqui uma orientação do que é que faz sentido em determinada altura. E sem dúvida eu acho que ter feedback e o conhecermos a nós próprios são as melhores ferramentas que podemos ter para conseguir lidar com o síndrome do impostor. Completamente. Acho que esse é o caminho.
Sofia, obrigada. Obrigada também. Por esta conversa. Acho que hoje acabamos por ter aqui um kit de defesa pronto a utilizar. Bom, muito bem. Sofia, obrigada também pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada e obrigada a todos os que nos ouvem. Voltamos na próxima semana e já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. E obrigada.